Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos meditar em um texto da Palavra de Deus de uma mulher muito inspiradora. E eu quero já convidar vocês para abrir a Palavra de Deus em Lucas. Mas antes de nós entrarmos no tema de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você sempre ficar sabendo quando nós lançarmos um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Nós vamos ler então Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim: Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era da família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, o servo de Deus, e ele mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse? Mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Diz a Bíblia, quando a gente vai continuando a ler, que Zacarias, a partir de então, ele não conseguiu mais falar. Gente, eu vou pular já para o nascimento, tá? De João Batista. Versículo 57. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: Não, o nome dele vai ser João. Então disseram: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam:
O que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. Eu li esse texto com vocês porque me chamou muito a atenção a história deles, né? Zacarias, quando recebe a notícia pelo anjo que a sua esposa Isabel ia ter um filho, ele não acredita, ele fica incrédulo, né, diante daquela circunstância, por tantas coisas que aconteciam, pelo histórico talvez dele, né, já eram de idade mais avançadas, a palavra de Deus diz que já eram velhos, e como é que eles poderiam ter filhos? Mas nós percebemos que o anjo libera uma palavra sobre Zacarias, porque Zacarias não acreditou na palavra que o anjo liberou sobre ele, uma palavra de Deus, né, direcionada por Deus. Zacarias então recebe uma outra palavra que ele não conseguiria falar durante aquele tempo, e ele fica mudo, né? Ele fica sem poder falar durante toda a gestação de Isabel. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui foi que quando nós não sabemos e não cremos em umas circunstâncias, é melhor a gente ficar quietinho. Sabe por quê? Porque é capaz que você atrapalhe o projeto e o propósito de Deus para a sua casa e para a sua família. Eu tenho quase certeza que Zacarias, nessa circunstância, talvez voltaria para casa com aquela palavra e falaria para Isabel: olha, apareceu lá um anjo e o Senhor falou comigo que nós vamos ter um filho, mas olha, acho que não é não. Talvez aquela palavra que Deus já havia liberado sobre Isabel não aconteceria, não porque Deus não era poderoso para fazer, porque Deus é poderoso para fazer, mas pela incredulidade do coração de Zacarias. E talvez a incredulidade do coração dele fosse passar para ela e ela não teria fé o suficiente. Mas diz a Bíblia que ele ficou todo esse tempo calado, não podendo falar nada. E nós precisamos ter esse entendimento de não falar. Quando a gente não entender o que está acontecendo, nós precisamos entender algo. Não fique falando, porque você de fato pode acabar atrapalhando o que Deus está fazendo. Algo, um propósito, uma promessa, algo que o Senhor liberou sobre a sua casa, sobre a sua família, pode ser interrompida por causa de uma incredulidade. Muitas vezes você pode até estar passando uma situação delicada na sua casa, na sua vida, na sua família, e você olha para a palavra, o que o Senhor diz a respeito da sua casa, dos seus filhos, da sua família, é completamente diferente da situação que você está vivendo hoje. Mas o Senhor, na sua palavra, nos inspira e nos chama para olharmos não para aquilo que nós vemos, não para aquilo que nós temos, não para aquilo que nós podemos fazer, mas para aquilo que Ele já nos falou, para aquilo que Ele já liberou sobre nós. Se Ele já liberou uma palavra de bênção sobre a nossa vida, essa palavra acontecerá. Então, muitas vezes, nós ficamos incrédulos, com medo, inseguros, né? Diz a Bíblia que quando o anjo aparece, Zacarias fica com medo, né? O medo, ele não atrai ao favor de Deus, o medo, ele vai paralisar o favor de Deus. Eu creio de fato que Deus permitiu que Zacarias ficasse mudo durante aquele tempo, sem poder falar, porque se ele falasse, talvez ele seria alguém que ia roubar o propósito de Deus. E quem é que pode roubar o propósito de Deus? Quem é que pode parar algo que Deus quer fazer? Ninguém. Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos exatamente o porquê, mas muitas vezes bênçãos e outras coisas mais não chegam nas nossas mãos porque nós não conseguimos dominar nada mais, nada menos do que a nossa própria boca, a nossa própria língua. E isso faz com que atrase o propósito, o projeto que Deus falou e já decretou sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós sabemos que a palavra tem poder, e ela tem mesmo. E só que a palavra do Senhor sobre nós, ela também tem poder. Então nós precisamos entender que nós precisamos submeter o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, a nossa língua, os nossos pensamentos àquilo que Deus pensa. Mesmo que às vezes nós olhamos para eles e falamos assim: nossa, mas como é que isso vai acontecer? Como é, não importa. Isso é um problema do Senhor, não é seu nem meu.
uma coisa que o Senhor nos pede é que nós tenhamos fé, que a nossa boca se encha de palavras de fé e de esperança, de confiança nele, de louvor, de adoração. E talvez, eu tenho quase certeza que não era o que ia acontecer na vida de Zacarias, porque de fato eu acho que Deus não ia intervir de uma forma tão assim, tão forte quanto ele fez na vida de Zacarias, né? Impedindo Zacarias de falar, né? Como assim? Eu acredito que Zacarias, ele não ia entender, ele ia duvidar, ele ia questionar, e ele ia trazer esse questionamento para Isabel. E talvez aquela palavra, aquele menino, talvez aquele fruto, talvez aquela criança não nasceria por causa de uma palavra terrena. Às vezes, uma palavra nossa na terra pode anular. A nossa falta de fé pode anular algo que o Senhor já liberou sobre nós. Então nós precisamos estar atentos para que a nossa própria palavra não quebre uma promessa, não atrapalhe o propósito e o plano de Deus a nosso respeito. Porque a Bíblia diz que os planos do Senhor a nosso respeito são planos de paz, não são de mal. Então nós precisamos alinhar o nosso coração. Será que a pergunta reflexiva para nós hoje é: o que é que eu estou falando? Será que está glorificando a Deus? O que eu estou vivendo? O que eu estou falando está gerando vida? O que eu estou falando gera fé? O que eu estou falando, ele está criando o meu ambiente? O que eu falo cria o meu ambiente. Isso é algo muito sério. E nós precisamos parar para prestar atenção nisso e começar a orar ao Senhor para saber, Deus, o que eu estou falando de errado? Para que o Senhor alinhe nossas palavras, sejam alinhadas com as palavras que o Senhor já liberou sobre nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade não é minha. A tua vontade diz respeito de você se alinhar com o céu, né? Assim na terra como já é no céu. Assim na terra como já está estabelecido. E nós precisamos entender isso. Se já está estabelecido, não precisa a gente ficar arrumando muitos argumentos. Já está estabelecido, eu só preciso entrar naquilo que o Senhor já falou a meu respeito. Agora, se eu abro a boca para falar algo diferente daquilo que Deus falou a meu respeito, eu atrapalho o mover de Deus na minha própria vida. Então nós precisamos entender que esse momento para Zacarias foi muito importante. Eu acredito que o peso da palavra dele se tornou outra depois desse momento que ele viveu. Eu acho que ele ficou um pouco mais reflexivo, eu acho que ele pensou um pouco mais para falar. E eu quero trazer isso para nós hoje. O que é que nós estamos falando, né? Outro dia eu fiquei pensando assim, poxa, o que eu falei hoje? Eu vou viver amanhã, meu Deus, o que eu falei hoje? Então a gente, muitas vezes a gente não se percebe falando o que não deve e colhendo aquilo que não queria, né? Então nós precisamos mudar as nossas palavras, mudar os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos do Senhor, para que o Senhor traga para nós a sua vontade. E a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Pense no que você está falando. É muito sério isso. E eu fui brincar com a galera aqui em casa, falando do meu olho. Eu sou, né, eu fico brincando às vezes com eles aqui. Eu fui falar com a galera aqui em casa e eu comecei a falar para eles que meu olho realmente estava tremendo. Então eu falei, ai gente, meu olho tá tremendo. Mas era uma brincadeira, não tô brincando com você, tô sério agora. No outro dia, eu deitei e dormi, no outro dia estourou um vasinho. E eu sei como o Senhor falou comigo aquele dia, meu Deus do céu. Como o Senhor falou comigo aquele dia. Tô lembrando que eu esqueci de colocar o microfone. Mas agora já foi. Eu tô lembrando, como o Senhor falou comigo aquele dia. O Espírito Santo falou isso pra mim, você não tá entendendo. O que você fala, você cria. Então, nós precisamos entender isso. O que nós falamos, ele cria, ele cresce, brota a vida. Eu até que no próximo vídeo eu vou contar um testemunho para vocês de uma experiência que eu tive muito, mas muito interessante, que edificou muito e edifica muito a minha vida, que é também falando do poder da palavra, né? O poder da palavra liberada. Mas eu quero deixar isso para você. Às vezes a gente fala coisas assim e a gente acha que foi, não é nada não, é assim, falei assim sem pensar.
sem pensar, gente, é perigoso. Então pensa, examina, pois, o homem a si mesmo. Eu gosto muito de usar esse texto do apóstolo Paulo. Examina, pois, o homem a si mesmo. Nesse contexto nós estamos falando, que Paulo está falando, ele está falando da ceia, mas nós podemos fazer isso todos os dias. Examina, pois, o homem a si mesmo e depois, né, coma do pão e do cálice, né, que ele está falando da Santa Ceia, mas a partir de qual perspectiva nós estamos comendo e bebendo da presença do Senhor, se nós não estamos tendo discernimento naquilo que falamos. Então nós precisamos alinhar as nossas palavras com aquilo que o Senhor está falando sobre nós. E certamente o Senhor, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais no seu coração, mas eu quero deixar isso no seu coração hoje. Preste atenção nas suas palavras. Preste atenção naquilo que você fala sem perceber. Pois mesmo que a gente não perceba, nós estamos criando coisas que às vezes a gente nem queria criar. A gente planta coisas que nem queria colher. E a gente fala assim, caramba, não era nem isso que eu queria colher. Pois porque eu falei algo, aconteceu. Quero trazer essa reflexão para você hoje. Que hoje nós possamos olhar para nós. Eu estou fazendo a reflexão diariamente. E eu quero compartilhar isso com você. Faça na sua casa também, na sua vida, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família, para que você possa perceber aonde talvez esteja a falha. Às vezes a gente fica procurando falhas longe, né? Onde está a falha? E às vezes a falha está tão perto e a gente não dá conta de assumir quem é que está falhando, né? Então eu quero trazer essa reflexão para você hoje, que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração. E no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês um testemunho muito impactante que aconteceu na minha vida. E ali você vai perceber o poder da palavra, né? Muito grande, muito forte. Eu tenho vários testemunhos sobre isso, eu quero compartilhar com você. Quem sabe eu vou compartilhando aos pouquinhos, né? Conforme o Senhor for dando graça e nos permitindo, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o nosso e-book Guardiãs do Lar, para que você possa entender nos detalhes como que você pode proteger a sua casa, o seu lar, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo o link para que você possa comprar e adquirir, para que você possa trazer essa bênção e ser essa pessoa que vai impactar a sua família através do posicionamento correto que o Senhor tem para cada uma de nós. Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.